eu mudei pra Curitiba. Oi! Tem um tempinho que eu tinha decidido que eu ia gravar mais coisinhas da minha vidinha pra fazer como se fosse um diário e no futuro eu pudesse lembrar, reassistir, porque são memórias boas pra guardar. Só que eu percebi que eu vou ficando com preguiça e acabo não editando e não postando. Mas eu não quero que isso seja um costume. Eu quero realmente poder criar o costume de registrar a minha vida. Pra mim mesma no futuro. Deixa eu arrumar melhor aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Enfim, e tem 5 meses que eu tô morando em Curitiba. Na verdade vai fazer 5 meses agora. E é muito louco como tudo isso aconteceu e como aconteceu rápido. Então vou contar a história. Primeiramente, ano passado eu tava estudando pra prova de residência. E eu morava em Brasília. Os meus pais estavam morando aqui no sul, em Santa Catarina. E eles queriam que eu ficasse mais perto, mais próxima. Então eu fiz a prova da residência pra Brasília, específica da CESDF. E eu também fiz a prova do ENARE, que é o Exame Nacional das Residências. É como se fosse um ENEM para as residências. Aí não deu certo de eu passar em Brasília. Acho que também porque minha mãe tava orando muito para que eu passasse pra cá. Só que na época eu não queria mudar de Brasília, tem esse ponto. Então eu falava assim, eu não vou mudar e eu só vou fazer se for pra Curitiba. Porque eu sabia que Curitiba é um lugar que todo mundo quer vir morar, um lugar muito visado no país. E na minha cabeça eu não ia passar, porque a concorrência é muito grande, então não ia passar. E eu lembro que durante a pandemia eu assistia muitos cultos da Igreja Adventista Central de Curitiba no YouTube e eu ficava, gente, será que um dia eu vou estar lá? Assim, eu queria muito. Mas ao mesmo tempo, na hora que chegou pra eu mudar, eu ficava aí, não sei se eu quero, porque eu gostava muito da minha cidade também. Mas enfim, passei na residência, embora achasse que eu não ia passar. E aí foi a época do choque, porque eu nunca tinha mudado de cidade. Assim, até quando a gente viajava, a gente não ficava muito tempo fora de Brasília. Então, acho que o máximo de dias que eu já fiquei, assim, contínuos fora de Brasília foram 15 dias. E era uma cidade, assim, era geralmente quando eu ia pra casa da minha avó, na roça. E não eram cidades do país. Então, o único conceito de cidade que eu tenho é o conceito de Brasília, que na minha cabeça era o normal, mas eu percebi que Brasília de fato é muito diferente do resto do país. E eu percebi isso agora. Então, foi uma correria para resolver todas as questões de matrícula, também a minha mudança. Os meus pais estavam em Santa Catarina, vieram me pegar em Curitiba porque eu vim fazer a matrícula aqui, então fiquei esperando eles. Aí a gente foi de carro para Brasília, pegamos minhas coisas, porque eu tinha que trazer o meu piano digital para eu poder continuar tocando, porque é uma coisa importante para mim, então acho que não seria bom eu passar muito tempo sem tocar. E aí a gente já veio correndo de volta. Eu tive uma despedida em Brasília com os meus amigos, numa terça-feira, foi terça se não me engano, meio de semana, consegui juntar quase umas 50 pessoas, então fiquei muito contente de ver pessoas da escola, da faculdade, do meu trabalho, da minha igreja. Foi assim, muito lindo e eu chorei muito porque, meu Deus, como seria ficar um tempo longe dessas pessoas, né? Porque a residência são 2 anos, eu vim pra passar 2 anos e a intenção é voltar, mas tá todo mundo falando pra mim que provavelmente eu vou querer ficar. Então, vamos ver, né, o que Deus tem preparado pra mim. Mas enfim, chegamos em Curitiba. Não sei andar aqui. Agora eu sei andar um pouco melhor, mas eu não sabia andar sozinha, não sabia onde eu ia morar. E eu fui morar com uma senhora da igreja e ali eu alugava um quarto na casa dela. Só que depois ela teve algumas questões de que ela iria ter que mudar, ela iria ir para um lugar que ela tivesse mais
auxílio, né? Eu ia ter uma cuidadora e tal. Então, eu teria que arrumar meu cantinho. Aí, eu mudei pra casa de outro casal, de pessoas, assim, dessa meia-idade mais experiente. Eles têm 68 anos. E eles são da igreja, então tem sido algo muito bom pra mim. E eu tenho aprendido muito também, porque aqui a senhora, ela toca violoncelo e eu toco piano, então a gente toca juntas também de vez em quando. A única questão é que aqui é um pouco longe de onde eu trabalho e também é um pouquinho longe de onde eu estudo. Não vou dizer que tá sendo muito fácil, porque a residência é realmente muito puxada. São 60 horas semanais e eu achava que ia ser tranquilo, porque eu já tinha conhecido residentes em Brasília. E eu ainda não acostumei com o tempo de Curitiba, então minha rinite ataca bastante aqui. Mas, enfim, eu achei que a residência não ia ser tão puxada, mas tá sendo bastante puxada. Mas o aprendizado que a gente tem, assim, é incomparável. A linha de... assim, a curva do aprendizado é uma coisa fabulosa. Eu tinha muito medo de fazer cirurgia, assim, depois que eu formei. E agora eu já tô fazendo. Claro que eu ainda vou me aperfeiçoar bem mais. Mas agora eu tô bem mais segura do que eu estava há 4 meses atrás, logo assim que eu cheguei. E tem muita coisa pra falar, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Eu deveria ter organizado certinho tópicos pra dizer. Mas aqui eu tô conhecendo várias igrejas. Tô tocando na orquestra também, isso é muito legal. Tô aprendendo a lidar com o jeito de Curitiba, né? Aqui é muito frio. Brasília a gente achava que 20 graus já era muito frio. Aqui o pessoal acha 20 graus calor. Então, isso é algo a gente tem que se acostumar. A galera é um pouquinho mais fechada aqui, mas a gente consegue fazer amigos também. Não vai ser uma galera que a princípio vai chegar super falando com você, mas aos poucos você vai conquistando e vai se tornando amigos. Então hoje eu vejo que agora dá pra formar amizades sólidas. No início eu tava com muito medo disso, de não fazer amigos. Eu chorava muito porque eu achava que os meus amigos de Brasília iriam me esquecer. Eu sou dramática, bastante. E muito sensível. Então eu achava que meus amigos de Brasília iriam me esquecer e eu não iria conseguir fazer novos amigos agora, porque nessa fase adulta todo mundo já tem as suas conexões, já tem a sua vida assim montada e que não teria espaço pra mim. E eu vejo que não é bem assim, agora eu tô com uma visão bem mais otimista. O que complica também aqui é que às vezes não tem sol. Chove muito, é frio e não tem sol. Aí a gente fica meio assim, meu Deus, abençoa, preciso fazer uma fotossíntese. Mas tem sido uma experiência muito boa. E aprendendo muita coisa. Aprendendo, assim, da vida adulta, né? Porque eu sempre falo que Deus foi me preparando em vários níveis. No ano passado, os meus pais se mudaram para o sul, então eu tive que aprender a viver sem a companhia dos meus pais ali toda hora. Isso já foi um passo para a vida adulta, já foi um preparamento, uma preparação, né? Preparamento, acho que não. Já foi uma preparação para o momento em que eu viria para Curitiba e aí eu não estaria mais com os meus pais, nem com as pessoas que eu conheço, nem a cidade que eu conheço. E às vezes isso pode ser muito assustador, mas também é algo que eu tenho visto que é uma oportunidade de crescer e de aprender. Então, é isso por enquanto. A não ser que eu lembre de falar alguma coisa que eu esqueci por agora. Tô tocando na orquestra, tô fazendo cirurgias. Eu conheci o Hospital São Roque, que a gente faz estágio lá. Inclusive, a gente tem avaliações dos nossos preceptores. Depois eu posso explicar melhor como funciona a residência. Mas eu fui muito bem na avaliação do hospital. E eu penso que talvez eu queira escrever meu trabalho de conclusão de residência lá. Mas ainda tá meio incerto, eu não sei detalhes. E tô tocando na orquestra, o que é divertido, já falei. Eu sinto muita saudade dos meus amigos, então a gente tenta tá se ligando pelo menos de 2 em 2 semanas, assim, porque é muita gente, né? Então não dá pra falar com todo mundo sempre. E eu consigo ver os meus pais, aqui é mais perto dos meus pais, então eu consigo viajar pra vê-los.
em Santa Catarina, toda vez que tem feriado. Agora, nesse finalzinho de ano, não vai ter tanto feriado, mas no início do ano eu consegui vê-los algumas vezes. Aqui também eu não tenho muito tempo pra ficar saindo, pra passear, assim, de verdade, porque eu tô mais estudando e trabalhando. Mas de vez em quando, assim, entre uma aula, entre o nosso horário de trabalho e entre uma aula, a gente sai pra algum cafezinho, comer um bolinho. Ou então dar um passeio aqui nos parques que tem muito parque, meu Deus, a cidade tem muito parque e tem muito shopping. Antes de ir pro ensaio da igreja, eu sempre passo no shopping pra comer alguma coisinha também. E eu acho que é isso as novidades por agora. A minha voz tá meio ruim, meu nariz também tá meio ruim por causa do tempo. E a imunidade às vezes fica baixa quando a gente não tá comendo direito, nem dormindo direito. Mas tá sendo uma experiência interessante. É isso! Esqueci de falar uma coisa. Eu achava muito estranho que aqui não tem gato na rua, praticamente nenhum gato. Eu demorei um mês pra ver um gato, assim, um espécime na minha frente. E lá em Brasília tem muito gato na rua. Já em Piraquara, que é onde a gente faz os estágios, tem muito cachorro, muito cachorro, muito cachorro. E o que mais? É isso. Eu queria estudar espanhol, mas não tô tendo tempo. Mas quem sabe a gente não faz planos de estudar espanhol aí pela frente. Aqui tem muito imigrante e, assim, em Brasília tinha alguns, mas eram poucos, né? Porque é bem uma região central, não tem muito como chegar lá no centro do país. Mas aqui tem muito imigrante, muito imigrante. Inclusive, a área que eu atendo tem muito haitiano e eles falam crioulo, então é muito interessante. Seria mais interessante se eu soubesse um pouquinho de francês, mas quem sabe eu não aprendo também. Mas antes eu queria tentar aprender um pouquinho mais de espanhol. E outra, basicamente todos os meus amigos resolveram casar. Mentira, não é todo mundo, mas muita gente resolveu casar nesse ano em Brasília. Então, e tipo, eu tô longe, então não vou conseguir. E um amigo também resolveu casar, mas ele vai casar na China. Então, na China? Aqui na China, ele vai casar na Índia, o Lavânia. Mas é isso que temos. Era só esse adendozinho. Beijos. Tchau.